Gosto de lutar jiu-jitsu. Meu nome é Raí, tenho 9 anos e gosto de lutar judô. Isso. Meu nome é Hannah, tenho 12 anos e eu amo cozinhar. Meu nome é Sara, eu tenho 12 anos e gosto de jogar vôlei. Eu sou Elmino, né? Eu vou falar mais do que só... É porque eu gosto de falar sobre mim. Eu gosto de falar sobre mim, então eu vou ficar mais tempo. Eu sou Elmino. Esse nome veio do meu avô, né? Que morreu antes de eu nascer. Aí eu vou fazer 15 anos. Em breve, em outubro. Aí. Eu gosto de jogo, essas coisas, vou querer programar. Muito legal. É só isso, eu não preciso falar que eu sou artista. Muito bom, já foi muito. Você disse que era grande e foi grande mesmo. Agora vai passar para quem? Sabe pra quem? Então, Cinjane. Eu sou a Rayane, eu tenho 13 anos e é isso. Eu também gosto de jogar vôlei. Isso antes. Eu sou a Nicole, eu tenho 14 anos e eu gosto de jogar vôlei e dança. Acabou. Ela vai Tá falar falando presente. quem? Qual que é o nome da senhora? Senhora. Eu sou Léa Queiroz, sou pastora, amo servir a Deus, gosto de trabalhar, eu sou fisioterapeuta por formação e todo mundo aqui me conhece. Ninguém deixa de me conhecer. Eu não precisava nem ser apresentada, porque vocês Mas eu faço já a me minha cara apresentaram. direitinho. Mas uma coisa que eu gostaria muito, que vocês fossem realmente não só filhos de Deus, mas servos do Deus vivo. Que vocês não, aonde vocês chegassem, vocês impactassem vidas. Entendeu? Sem precisar falar. Eu só dizendo rapidamente, um sobrinho meu, hoje ele é pastor, mas na época que ele estava na Unifor estudando, o carro do pai dele ia buscar, ele foi na frente, ele fazia estágio, ele foi, e o pai dele teve que ligar para ele e disse, não dá, e era 10 e pouco da noite, não dá para pegar. Ele pegava um ônibus e o pai pegava no meio do caminho. O carro morreu assim, não sei o que foi que aconteceu. Ele tranquilo, pai, ele é bem tranquilo, pai, tudo bem. Então ele teria que pagar 2 ônibus e descer num canto, ele disse, qualquer coisa eu vou para a esquina, e descer num canto menos perigoso para o pai buscar, porque o carro tinha morrido. E a Unifor era muito longe da casa deles, ficava muito caro, né? Pegar Uber, táxi. Aí, ele estava sentado aqui e um rapaz sentou do lado dele. Tá vendo, né, Rayane? Que eu não estou te vendo. Aí um rapaz ficou sentado do lado dele e disse, cara, eu não sei porquê, mas tu vai passando, tudo bem? Tu vai estar esperando, vai com que ônibus? Aí ele disse assim, cara, tu passa por mim e às vezes eu estou olhando e tu passa uma sensação de paz tão boa que eu fico dizendo assim, rapaz, esse cara deve ser uma pessoa muito boa. Porque é impressionante, às vezes eu estou chateado com alguma coisa que aconteceu, quando eu olho para ti, você me acalma. Aí ele olhou e disse assim, você acredita em Deus, né? Nesse momento, eu sou servo dele. Isso dá para notar. Me fala de Jesus para mim. Rapaz, meu carro, eu antes de vir, meu carro morreu, eu simplesmente não consegui que ninguém viesse me deixar. Aí eu disse, sabe uma coisa? Pela primeira vez, vou de ônibus, eu vou voltar de ônibus. Pela primeira vez. Aí eu disse, eu também, eu pego o ônibus lá na frente, meu pai pega o carro e morreu. Aí o Wesley entendeu. Deus marcou esse encontro. Né? Quando ele entra no carro, que o menino sai, aí a minha irmã, eu acho que foi a minha irmã que disse, foi o pai dele que resolveu ligar de novo o carro funcionando. Ele disse, Wesley, eu vou te pegar de novo. O Wesley não podia mais responder porque estava empolgado em falar com o cara. E o cara simplesmente aceitou Jesus. Era alguém. Então, quem impactou não foi a voz dele, a vida dele. Cada vez que ele passava, a pessoa estava olhando. E você? Que impacto você dá quando passa? O que é que você impacta? Ah, é meia doidinha, ah, não quer nada. Ah, não sei. Que impacto você está fazendo na vida das pessoas?
Que diferença você faz na vida das pessoas? Porque o Deus que fazia o milagre antigamente é o mesmo, é o mesmo. Ele pode fazer milagre com você, pode fazer milagre através de você e pode fazer milagre sem você, porque ele não depende de nós para fazer milagre. Mas nós seremos abençoados quando formos usados, não é assim? Vocês dois estão para se você quiser dizer alguma coisa para a gente também, fique à vontade, você é muito bem-vindo aqui, todas as vezes que quiser vir. A gente gosta muito, né, de receber pessoas, a gente fica todo feliz. E todo dia, as pessoas que faltam, tem umas pessoas nossas faltando, e a gente não esquece de orar por elas. Porque onde elas estiverem, o que é importante é que elas estejam envolvidas ainda com a palavra de Deus. Ei. E, Eu acho que ainda esse mês, um dia eu vou trazer uma pessoa que eu já sei quem é pra cá. é? E eu também vou pra igreja dela também. Vocês vão fazer uma troca. Sua amiga das falas? Muito legal. Coisa boa. Muito bem. Uhum. Continua. Entendeu? Quem quer falar primeiro? De vocês? Eu tô começando, já que eu não quero. Mas, queria só contar um pouco da minha história no Bahrein, pra quem não me conhece direito. Eu moro lá no Bahrein, no Oriente Médio. E lá eu sempre quis ter uma carreira de jiu-jitsu, de luta. Foi sempre algo que eu quis no meu coração, porque desde pequeno, quando eu ainda morava lá na África do Sul, eu sempre fazia boxing. Então sempre eu sabia que Deus tinha planejado algo nessa rota pra mim, de jiu-jitsu, de luta. Aí eu comecei, né, a treinar e tudo. E quando eu comecei a competir, no início, né, das minhas lutas, todas as minhas competições eu acabava perdendo e perdia muito. Aí um negócio que eu aprendi foi que Deus meio que, tipo quando Davi foi contra Golias, por muitos parecia impossível, ali era tipo Golias da minha vida, algo que eu não conseguia passar, dá vontade de desistir, porque eu não parava de perder, eu cansei disso. Aí um dia eu simplesmente parei e orei para ele, igual, Deus, eu tenho fé no Senhor, acredito no Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. E continuei dando tudo para Deus, querendo fazer tudo para Deus. Porque mais na frente, eu também acabei pensando que toda essa fama que eu poderia ter, todo esse dinheiro, toda essa grana, nunca iria estar comigo quando eu estivesse lá comigo. Por isso que eu quis dedicar minha vida a Ele, quis dar tudo que eu tinha. Aí agora, tudo que eu faço é lutar, e tudo que eu faço também, eu gosto de sempre dar o meu melhor para Jesus, que é para agradar Ele. Aí isso me lembrou muito da história de Davi e Golias. Vocês tudo conhecem, né? Quem não conhecer, de boa perguntar. Aí isso daí era um testemunho que eu quis falar para vocês, para nunca desistir. Ainda mais vocês tudo, a maioria fazem vôlei, judô, você tá querendo focar no seu... Sim. No computador, né? Sempre fazer pra Deus e dar tudo que vocês têm pra Deus, porque lá no céu vocês não vão ter nada disso. Outra coisa que eu também quis muito compartilhar com vocês era que durante essa carreira vai ter muitas pessoas que vão querer te trazer pra baixo, que vão querer, sabe, te afastar. Mas vocês sempre tem que manter o foco em Deus, sempre tem que saber que Ele está do seu lado. E que com Ele nada, sabe, ruim possa acontecer. Isso é uma testemunhazinha que eu queria dar. Não sei o que a Nicole vai falar. Se é uma hora, eu vou dar a chance para ela aí. Só uma coisa, Nicole, antes. Você, na hora da luta, você consegue falar de Jesus para alguém? Durante os treinamentos? Então, sempre nessa luta, eu também, vocês sabem o que são missionários? Sim. São pessoas que vão e falam para outras pessoas de Deus. Também meus pais são missionários lá no Oriente Médio. Aí lá eu sempre vou para minha academia e gosto muito de compartilhar com os meus amigos. Porque essa foi a carreira, né, que Deus me deu e eu quero aproveitar. Aí eu tô sempre lá e eu consegui ajudar muito e muito dos meus amigos. Eu tenho um Rússio lá, que antes ele era muito viciado em muitas coisas.
E graças a Deus e graças às conversas que a gente tinha, ele tá seguindo, sabe? Se afastar dessas coisas ruins. Então, Deus sempre tem um propósito para vocês. Você nunca esquecer disso. Um detalhe, aqui é muito mais fácil a gente falar de Jesus. Sim. Você está num país muçulmano. Uhum. E Jesus, você teve que apresentar, porque a maioria dos seus amigos não sabem nem quem era Jesus. Sim. E eles não deles. podem também se manifestar tanto. Quer deixar claro, gente, que lá é mais difícil, aqui é mais fácil. Lá no onde que eu moro, quem igual os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos que decidem se converter, mudar, dar sua vida para Jesus, quando eles falam isso para os pais, normalmente os pais expulsam eles de casa, aí eles não têm lugar para viver, então muitos deles têm medo disso. Tem uns que creem em Jesus, mas tem medo, sabe, dessa rejeição dos pais. E nunca... E não é só dos pais, né? Da família inteira. Sim, é a família inteira aqui. Nem fala com você. Eles ficam marginalizados, ninguém conversa com eles, não podem mais conviver. Já imaginou? Aí, quer dizer, é bem difícil, né? É igual só se você parar pra pensar que igual, se você escolher alguma coisa, você nunca mais vai poder ver seus pais. Tipo isso pra eles. Aí só pra me apresentar, eu sou a Nicole, a gente mora numa pequena ilha lá no Bahrein. Eu tenho certeza que vocês sabem onde é que é isso. Bahrein é um lugar bem pequeno, um país bem pequeno, embaixo da Arábia Saudita, que é em cima de Dubai. Aí meus pais são missionários lá, vocês sabem que é missionário, né? Que é pregam o evangelho, aí eles conheceram lá na Jocum, que é na escola de missionários, aí eles casaram, teve a gente foi do Brasil, aí meu pai ouviu de Deus, e minha mãe também, que é pra ir pro Bahrein, mas tem que aprender inglês, aí a gente foi pra África do Sul, aprendeu inglês, depois para as Arábias, que é lá no Bahrein. Aí o meu avô tinha pedido para eu falar alguma coisa para vocês, dar meu testemunho, e eu queria muito falar sobre um tópico que eu acho que todo mundo tem no coração. Eu só queria perguntar uma pergunta, aí levanta a mão. Vocês já se perguntaram, igual, por que tem tanta maldade no mundo se Deus existe? Vocês já se perguntaram essa pergunta? Já, né? Aí eu só queria falar sobre isso. Aí eu tenho uma história para contar para vocês. Não é real, mas é igual, só para explicar um pouco mais. É uma história de um barbeiro, de um homem. Um homem foi entrar num lugar para cortar o cabelo, cortar a barba dele. Aí, enquanto ele estava cortando, eles estavam conversando e o barbeiro perguntou de Deus. Aí veio o tópico de Deus, ele perguntando, tem tanta maldade no mundo, tem pessoas sofrendo, crianças sofrendo. Igual, por que tem isso se Deus existe? Se Deus existe? Aí pro homem, para não complicar e fazer uma briga, ele não fala tanta coisa. Aí quando ele estava saindo, ele viu um homem na rua, que era barbudo, ele era um mendigo, o cabelo não era cortado, ele era bem sem o cabelo cortado. Aí o homem voltou e falou, barbeiro não existe. O barbeiro falou, existe sim, eu tô bem aqui. Aí ele falou, não, barbeiro não existe, porque tem um homem lá fora, o cabelo não tá cortado, a barba não tá cortada, ele tá todo sujo, então você simplesmente não existe. Aí o barbeiro falou, não, eu existo. A única razão que ele tá com esse cabelo longo, essa barba longa, é porque eles não vêm pra mim. É só eles vierem pra mim, que eu ajudo eles, a vida deles mais difícil, a barba fica bonitona, o cabelo fica bonitão. Aí o homem falou, exatamente, a mesma coisa que o pessoal, igual o pessoal que não segue a Deus. Porque no mundo tem muito sofrimento, tem muitas pessoas com fome e tudo. E tem os presidentes, por exemplo, a maioria dos presidentes não são perto de Deus, não sabem o que fazer para ajudar o pessoal. Então, basicamente, estou tentando falar, você tem que ir para Deus para parar com esse sofrimento. Mas a gente sabe, se com essa caminhada com Deus, vai ter coisas difíceis. Mas tem muitas pessoas lá que estão sofrendo muito. E essas pessoas não sabem quem é Deus. A maioria lá na Arábia Saudita, lá em Gaza, que está na guerra, lá em Irã, Israel, tudo está na guerra. Dá para ver os mísseis lá no Bahrein. É bem triste, mas essas pessoas não sabem quem é Deus. Aí até lá no culto, estava falando lá na letra, que até me lembrou de falar com vocês, que estava falando que Deus fere meu coração e que eu fico com fome para pregar o evangelho, para saber do Senhor, para espalhar do Senhor. E a gente faz isso para o pessoal saber de Deus, para eles ir para Deus e depois para eles parar com esse sofrimento e tudo. Aí um verso da Bíblia que eu queria mostrar para vocês é muito famoso,
só queria falar com vocês aqui. Mateus 28, vocês não tem que abrir não. Mateus 28, Mateus 28, verso 19. Aqui tá em inglês. Você pode abrir, por favor? Tá em inglês aqui. Mateus 28. Não consegue, né? Não. Muito difícil. Mateus o quê? 28. Que é o último capítulo da Bíblia. O último é Mateus, né? O último capítulo. Max, cadê o 19? Mateus 28. Aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembram-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui está basicamente falando para a gente como cristãos, vai nas nações, que é os missionários que eles estão fazendo, vai nas nações, prega o evangelho, fala de Jesus, batiza todo mundo. E é isso. É isso que eu queria falar hoje para vocês. Por exemplo, lá na escola, o jeito que você pode aplicar na vida, você pode ir para a escola, falar para eles de Jesus, para eles falar para as outras pessoas. Mas o bom é viajar, é falar para o mundo mesmo, que Jesus está vivo, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e é isso que eu queria falar. Só isso. Eu vou falar um pouco. Eu queria falar sobre, tipo, na nossa idade que a gente está, eu não é Rona, né? Todos os anos. E, tipo, eu queria falar sobre, na idade que a gente está, é normal a gente sentir, tipo, insegurança sobre muitos tópicos na nossa vida. Sobre tudo, mas principalmente na nossa espiritualidade, assim, na nossa crença. Porque eu sei que, tipo, é muito difícil a gente falar com as pessoas sobre Deus e, tipo, sobre a nossa crença em si, porque não adianta a gente querer em Deus, amar Ele, mas não querer que os outros também amem, ou seja, mostrar pra eles quem é Deus, né, de verdade. E como ele agora estava falando que a gente tinha que sair pelo mundo falando, isso é verdade, a gente não pode ficar com medo de falar, né, porque as pessoas, às vezes, tem pessoas que só precisam só de um empurrão pra ter uma vida assim, linda com Jesus. E elas passam realmente por uma transformação. Porque tem gente que pode nem estar fazendo assim, nada de errado assim, no sentido desses vícios do mundo. Mas só precisa, o que está faltando na pessoa é só esse encontro. E a pessoa mesmo sente isso, porque o Espírito Santo está sempre falando com a gente, principalmente com essas pessoas que não seguem a Jesus. Ele tenta o tempo todo falar com elas e elas sabem que tem algo vazio, mas não tem coragem de encontrar. Então, quando a gente vai fazer essas missões, ou seja, sair na rua para pregar o evangelho e tal, a gente acha que não muda nada ou que ninguém vai, tipo, se importar, mas tem gente que é muito resistente e quando vê as pessoas fazendo isso, só precisa de um empurrão para conseguir ter, né, esse encontro com Jesus. E é lindo quando tem, porque a gente realmente precisa se humilhar diante dele, mostrar quem a gente realmente é. Não adianta a gente tentar mostrar uma pessoa que a gente não é, tentar mostrar uma pessoa que a gente uma pessoa de mentira. Tem que realmente mostrar quem está dentro da gente, porque isso faz com que a gente tenha cada vez uma intimidade maior com ele. Muito bom, é excelente. Lembra quando eu disse para vocês que muitas vezes a gente acha que, assim, vamos olhar para o nosso corpo. Nós temos quantos dedos mindinhos? Dedos mínimos, que é o mindinho que a gente chama? 2 na mão e 2 nos pés. 4. Mas se nós tivéssemos 20 dedos mindinhos, ia dar problema na marcha? Ou na segurança, pegar nas coisas? Ia, porque todos os dedos iam ser dedos mindinhos. E também o polegar é uma das principais coisas, é a principal dedo da mão, o polegar.
E saibam de uma coisa, o dedão da gente do pé, quando ele está só ferido ou ele está cortado, um paciente foi e perdeu a cabeça, né, do dedão, vai mexer com equilíbrio. Ele não é mais indicado que ele não ande até ele ser muito treinado sem um apoio mecânico, sem um apoio, uma bengala, um andador, alguma coisa, porque mexeu com equilíbrio, só aqui. E o equilíbrio, a gente sabe que o equilíbrio está aqui no ouvido e do corpo todo, esse equilíbrio, ele simplesmente se perde. Eu me lembro que ontem nós fomos colocar um paciente que já há muito tempo ele não ficava em pé. Eu acho que ele fazia quase 3 meses. Gente, o corpo dele travou. Ele estava emocionado porque ele ia ficar em pé. Aí eu disse assim, levante o pé. E a gente botando força. Eu sabia que eu estava botando muita força, como era gordinho, pesado. Eu botando muita força aqui, e o maqueiro do outro lado, forte, botando muita força. Então ele não estava com tanta força na perna. Assim, para ele colocar muita força. Ele não conseguia levantar o pé. E eu sabia por que era. Eu disse, sente de novo. E ele, emocionado, um senhor de 82 anos, aí eu peguei e fiz assim. Pé, olhe para o pé. Levantar, subir. De novo. Levantar, subir. De novo. Levantar, subir. Fiz umas 4 vezes no outro. Levantar, subir. Tá vendo o movimento? Levanta o pé. Aí eu fiz de conta que ia puxar e ele levantou. Pronto. Na hora que eu vi que ele estava levantando, sentado, então não dá que a gente botou para ele ficar em pé, ele já botou menos força na gente. E levantou o pé. E ele fez a marcha mais difícil. Porque quando eu faço aqui, e faço aqui com apoio, que nunca mais eu andei, é mais fácil. Mas quando eu faço isso, eu estou transferindo peso. E ele fez essa. Quando eu disse assim, vamos fazer aqui do lado, o senhor consegue, com certeza. Eu disse com tanta força, eu disse, bora, eu sei que o senhor consegue. Vamos assim, ó, do lado. Vai ser mais fácil para o senhor fazer do que de frente. Ele acreditou na minha fala e fez isso. Quando eu disse assim, agora vamos fazer um pouquinho de frente, ele quis travar. Eu disse, o senhor conseguiu o mais difícil, agora isso daí é mais fácil. Ele, é mais difícil, eu disse, e o senhor conseguiu, olha aí como o senhor conseguiu, vamos lá. Porque o que eu passei para ele foi a credibilidade. Porque o corpo da gente perde o comando. Não é porque a mente apagou, que eu parei de comandar. É tão perfeita essa máquina, que na hora que eu digo assim, olha o que é que eu escuto todo dia. E tem pessoas de vocês. Agora vocês podem quebrar esses copos, tá em cima. Eu acho que hoje tá fraco, mas vai ter pra ti. Aí, olha o que é, pessoas na idade de vocês, elas passaram uma parte da vida delas ouvindo coisas ruins. Vocês sabiam que pode ter pessoas na escola de vocês, e até você não vai. Você não sabe fazer nada. Bora, tenta aí. Você é muito fraco. Você é muito fraca. Você não é capaz. Ou menino burro, ou menina burra. Palavras negativas. Eu me lembro de uma coisa que me marcou muito. Eu estava com uma paciente, ela fazia assim. Aqui. Ela chorava e não conseguia limpar nada. Sabe o que é isso? Você escorrendo e você com vergonha e não conseguir se assoar. Ela não conseguia, ela travou tudo. E o marido era meio exagerado. Ele me dava uma roupa, meu amor. Aí ficava beijando assim na frente da gente. Aí ele, doutor, eu sou louco por ela. Eu disse, exageradamente, mas eu entendo. Aí eu tinha uma sensação de uma coisa ruim dele. Só porque ele era exagerado, me incomodava. Será que era só isso? Às vezes a pessoa exagerava porque é o jeito dela ser. Mas eu tinha algo pior do
do que isso. Era ele que deixou ela daquele jeito, foi? Não, ela teve uma doença, ele também tinha essa doença e ela ficou com uma sequela grande. Eu não sei, eu não me lembro se foi ele que transmitiu, não me lembro. Só que ela ficou com essa sequela tremenda. Ela teve AIDS e teve a neurotoxoplasmose. Toxoplasmose, eu já disse para vocês, é uma doença transmitida pelo gato, mas que a pessoa, quando tem imunidade baixa, aí ela aparece. Se a pessoa aparecer com a parte, com sequela no corpo, é sinal que tem AIDS, é 100% AIDS, entendeu? Se apareceu e deu no exame toxoplasmose e teve sequela de um lado paralisado, rigidez, aí vai fazer o teste que sim, né? Então, essa menina, eu quero contar para vocês uma coisa que foi muito importante. A casa era muito, muito estreita. Então a cama ficava aqui, desse lado eu tinha uma dificuldade tremenda. Ó. Ela toda rígida aqui e eu passando assim por cima dela para fazer. E quando era final de semana, ela ia para a casa da mãe, morava perto. Ela ficava com a mãe porque ele precisava fazer não sei o quê. E ele tinha arranjado outra pessoa. E quando foi na segunda-feira ele não pegou ela. E nós parávamos aqui e 5 casas depois era da mãe, ou era na outra rua, uma coisa assim, era da mãe. E nós fomos na da mãe, porque vimos que a casa estava fechada, fomos na da mãe. Que às vezes acontecia isso, né? E ele, a mãe muito revoltada, dizendo, olha, ele deixou, ele não pegou, agora eu vou ter que ficar com ela. Aí eu fiz assim. Eu prestei, eu doida para dar uma lição na mulher, eu fiz assim. Eu vou fazer menos sentir, mas já estou fazendo forte, né, sério? Mas logo eu me lembrei da. Eu disse, eu já vi ex-marido, mas não vi ex-mãe. Então, a senhora notou que é ruim ouvir isso? Se coloca no lugar dela. Faz de conta que a senhora está deitada, eu vou lhe atender. A senhora gostaria de ouvir isso? Pô, desculpa, porque eu fiquei. Porque eu tenho a vida, tenho que ir para eu faço minhas coisas, já tenho minha vida toda programada, aí vou para a academia, tenho meu horário, tenho meu momento de ficar sozinha. Pois é, o seu momento é agora de cuidar da sua filha. Esse é o seu momento. Aí o cara deixou ela, Foi. Aí ela pegou uma pessoa, está chamando a atenção, tu mexendo? Aí assim, aí uma pessoa chegou e entendeu que eu estava querendo falar com a paciente sozinha, uma pessoa do nosso grupo, aí chamou a mãe para fazer outra coisa. Quando ela chamou a mãe, olha o que foi que aconteceu. A menina abriu o jogo para mim. Doutora, eu preciso tanto falar com a senhora, eu preferia que ele não voltasse. Isso foi o que ele fez. Ele dizia no meu ouvido, morre logo comigo. Não foi o que eu falei! Você disse que não era. O quê? Que ele que tinha deixado ela. Ele deixou ela. Então, mas disse que não era. Desculpa. Peraí, que ele falou, tipo, isso já tinha sabido. Ele chegava no ouvido dela e dizia assim, por que não morre logo? Eu me livrar de ti, você está atrapalhando a minha vida. Você não presta para nada. Você está vendo porque ele é uma mulher dessa? Você toda trabalha, você quer, e ela chorava. Ele dizia assim, não vai querer que eu enxugue esse nariz? Te vira. Esse é o meu que estava beijando ela? É. Só que quando as pessoas chegavam, ele disfarçava, entendeu? Aí ela disse, eu acho que ele vem à tarde, mas eu não queria. Me deu uma revolta tão grande que eu disse, Deus, me segura, porque se eu me encontrar com esse cara, eu dou um murro no nariz dele, me conheço. Aí eu cheguei, qual foi o ouvido? Aí ela me mostrou qual é. Eu disse, Deus me ama, nós vamos fazer a diferença, você vai andar. Eu cismei que a mulher tinha que andar. Você vai andar, porque Deus é um Deus de milagre. Deus, eu tome posse. Se você acreditar, eu lhe ajudo. Você vai andar. Eu quero que você esnobe ele. Ele vai chegar atrás de ti e tu vai dizer, não quero mais nada com você. É impossível. Por que é impossível? Você é linda. E ela era muito bonita. Você é linda, você está travada. Quando você relaxar, seu rosto vai mudar. Ela estava com um rosto diferente. E a gente via que ela tinha traços de uma mulher bonita, 30 anos. Você vai fazer tudo que eu mandar. E se a sua mãe não lhe ajudar, eu bato nela. Ela começou a rir, ela chorando e rindo. Eu bato nela. Você
você me conhece, porque nós vamos aqui direto me ajudar. Gente, ela estava na cadeira de roda, já ajeitando as mãos, já mais cheirinha, porque o que estava faltando, ela estava toda magrinha, porque a musculatura dela precisava ser treinada. E ela esmurrou. Eu amei. Ele chegou para falar com o irmão dela, todo assim, cara lisa. Chegou, isso já fazia bem um mês, aí chegou para falar com o irmão e ela estava aqui sentada. Ele olhou, aí disse, fulana, não vou dizer o nome dela, fulana, é você? Aí ela falou, oi, tudo bem? Ela toda indiferente, então eu só me lembrava assim, ela vai me bater amanhã se eu ficar nervosa, ela vai me bater amanhã se eu não olhar para ele com indiferença. Aí olhou para ele todo indiferente. Oi, tudo bem? Aí ele disse, tudo, você está muito linda. Eita, essa foi a mulher, essa daí, essa é a minha esposa, essa é a mulher que eu conheço. Ela disse, quê? O que eu sou tu? Ah, você faz parte do meu passado. Gostou, né, amigo? Aí, simplesmente, ela passou um pedacinho, ela disse, não, eu estou dentro, estou nervosa, estou tentando disfarçar, não vou aguentar muito tempo. Aí puxou assim a cadeira, porque ela era toda dependente, puxou a cadeira e começou a voltar e disse, ei, você vai deixar o seu marido aqui sozinho com o pessoal? Aí ela disse, vixe, eu não tenho nenhum marido aqui não. Não, boa noite. Entrou. Quando eu entrei no outro dia, né, na segunda-feira, preciso contar uma coisa. Se for coisa boa, porque se não for, hoje é tu que é mãe. Aí ela viu, aí disse assim, ele apareceu aqui. Eu disse, fiquei gostosa, toda bandeira. Aí a gente rindo, tudinho. A mãe aprendeu muito com isso, a mãe começou a apoiá-la, começou a mostrar, até que um dia ela foi andando e viu que ele estava com a atual, que era uma mulher que tinha dinheiro, era uns 6 anos mais velha do que ele, tinha ficado viúva e tinha uma pensão. Não era essas coisas todas não, mas aí ela ia para a igreja. Porque ela disse, Senhor, enquanto eu puder, as outras mães vão ficar nervosas. Eita, cuidado, que hoje é dia de culto e amanhã é dia da doutora Léa. É melhor tu se segurar. Elas porque estão me olhando. E a mulher, para de olhar para ela. Né? A mulher assim, e ela fazendo de conta que não estava ouvindo. Aí ela foi segurando assim a mãe, conversando, como se só que a mãe estava segurando ela. Mas para disfarçar, de conta que as duas estavam conversando. Eu vou dizer para vocês como é que ela está hoje. Tem 2 dedos dela que não dobram totalmente. O restante tudinho voltou ao normal. E ela vai para as consultas de ônibus. Que legal. Eu estou trabalhando. Chamo ela de meu diploma ambulante. Mas essa daí foi porque a gente fazia uma oração antes de começar. E pedi para ela ter uma intimidade com Jesus. Porque ele é um Deus de milagre, que ele não fez só milagre lá no cego de Jericó, ele fazia milagre, bastava a gente querer. Então essas coisas você faz toda a diferença, entendeu? Ainda bem que eu não estava nessa história, porque se eu estivesse lá eu tinha dado no mundo, cara. Mas sabe o que foi? Eu arranjei outra forma de bater nele. Ele foi humilhado na frente das pessoas porque ela não quis mais. Ele se separou da outra, queria voltar e ela não quis mais. E ela disse para ele, por que eu não lhe quero mais? Porque eu já não lhe amo. E para eu amar uma pessoa eu preciso admirar. E você foi decepção na minha vida. Aí ela disse uma frase que eu tinha dito para um ex meu quando tinha assim, na idade do Samuel. Que eu disse assim, foi, na tua idade, um cara olhou para mim e disse, aí eu disse, olha, nós não vamos, não dá para a gente continuar namorando, porque eu cheguei a 2 conclusões, nenhuma das 2 me favorece. Anos 70? Ou você. Que isso? Ou você é pouco homem, ou você é pouco homem para mim, ou eu sou mulher demais para você. E nas 2 me favorece. Então ela disse para ele, ó, eu espero que a Aline pode já pedir a palavra. Não, mas eu vou falar, não, vou perguntar para você. Sim, mas aí a Aline pode ter que falar primeiro. Aí ela disse o que para ele? Não dá para a gente continuar, porque
você é pouco homem para mim. Porque para ser homem não precisa ser macho, precisa ter caráter. E você não teve caráter. Então você não vai me fazer feliz. Você não vai saber me fazer feliz porque você não é feliz. E eu sou feliz comigo. Porque a Bíblia fala que amar é o próximo como a ti mesmo. E eu me amo. Eu me acho linda, maravilhosa, e você não me alcança. Você não consegue namorar. Saúde. Então ele resolveu. É tudo espontâneo. Essa dele é bem. Vai, Nicole. O que aconteceu com ela pra ficar assim? Eita. Ela teve AIDS. Ela não sabia que ela estava. AIDS é uma doença. Por gás? Transmitida. Não. Não, ela por gás, por transmitida- sexo. É por sexo. Essa é transmitida por sexo. Pode acontecer por sangue, né? Assim, que de primeiro, quando você ia fazer transfusão de sangue, porque precisava tomar sangue, não faziam os testes para saber se aquele sangue estava contaminado. Se a pessoa tinha, antes de puxar, você era doador e aceitava qualquer Então, sangue. eu estudei sobre AIDS no início Mas como- e outras doenças sexuais no início do ano passado. Certo? Mas como é que isso afetou o corpo inteiro da... Porque assim, a AIDS, ela não se manifesta, ela não é considerada uma pessoa portadora, mas ela não está com AIDS. Quando é a pessoa não teve nenhuma outra doença oportunista, ela mexe na sua imunidade. Aí sua imunidade fica tão baixa que o Elmino espirrou e o Elmino não está gripado. Mas na hora que ele espirrou, aqui como nós estamos chamado rígido, temos um ambulante, nós não pegamos se ele tiver transmitido algum vírus, nós não pegamos porque nós temos a imunidade boa. Ela não, ela pegaria, entendeu? Aí por isso que ela pegou a toxoplasmose e a prova era que quando viram ela casada, tudo bem, ela tinha um relacionamento correto, ela não ia correta. Então se ela pegou, não imaginavam que seria, porque assim, aí uma pessoa que é solteira, uma pessoa que é garota de programa, uma pessoa que tem vários parceiros, de cara eles já fazem um teste para saber porque que ela adoeceu, até por diarreia, porque ela tem risco. Já pessoas que não têm risco, elas não se manifestam logo, elas não conseguem se manifestar logo, entendeu? Por conta disso, o que é que acontece? Ela pegou a neurotóxico, que é mais séria, e deixa totalmente assim. Mas a gente consegue recuperar várias pessoas e outras a gente não consegue. Infelizmente, fica bem sequelado. Diz, Elmino. Tu queria só dizer... Eu queria fazer uma pergunta, mas agora eu também quero falar. Fale. Primeira pergunta. Quantos anos você tem? Não, Agora a a segunda segunda pergunta. pergunta. Não, eu sei que não. Eu sei, mas... 20 anos. Posso tentar chutar? Eu Não. sei. Não me interessa que você chute. 68. Mas aí, me diz só uma coisa. O que é que te interessa? O que é que vai modificar a tua vida? Saber bem idade. Conhecimento. Conhecimento de quê? Da sua idade? Não, isso não é conhecimento. Da sua idade. Não, isso não é conhecimento. É curiosidade. Então. Isso é invasão. Não, é porque você Por exemplo, ó, deixa eu dizer uma coisa. Esquece que eu já Se quis eu bater. estiver no meu trabalho, e eu quiser contar uma coisa engraçada que aconteceu, e o Samuel, a gente foi para o aniversário. Se eu quiser contar, mas as pessoas lá do meu trabalho sabem, se elas ficarem assim, ei, Leia, tu tem quantos filhos? Aí eu digo, 4. E aí, o que é que eles fazem? Aí eu disse assim, cadê a folha do cadastro? Na segunda pergunta eu já não aguento mais. Mas você Porque é mais eu nova acho- ou mais não. velha que 60? Não importa, deixa eu só te explicar. Eu não gosto, e às vezes a idade apresenta isso para mim. Eu não gosto quando as pessoas se intrometem na minha vida. Você não está se intrometendo, você só está curioso. Mas aí eu tenho essa reação, entendeu? Eu tive uma pessoa que é da minha família, que foi trabalhar lá e começou a contar. E Leia, como é que está o teu filho? Que filho? Ele estava na UTI. Aí eu disse, oi, como é que você soube? Aí, fulano de tal, tá certo. Peguei a minha sobrinha, minha casa de lá. Se eu quiser contar sobre, mas eu não tenho nada demais, ficou todo mundo preocupado. Eu disse, sim,
Aí eu vou ter que dar satisfação, vou ter que ficar dando relatório médico, que não me interessa. Eu não quero demonstrar que eu estou preocupada com ele. Aqui está o meu trabalho. Eu não vou afetar o meu... Eu não gosto. Tem gente que é assim. Que foi? Mamãe, chateada. Eu não gosto. Eu com 14, 15 anos, meu pai brigava alguma coisa, chegava uma amiga minha, eu saía com um cara lisa, de quem eu não tinha discutido aqui. Porque eu acho que o problema era da minha família, lá em casa que nós discutimos. Eu não tinha que dizer para minha amiga, olha, eu nunca gostei. Para eu contar coisa, se eu discutir com o Jaime, você sabe que nenhuma amiga minha que eu conto com elas, que tirou, sabe? Pra que eu vou ter que contar ele? O que é que isso vai colaborar? O que é que isso vai acrescentar na vida dela? Se for como exemplo, eu saber como foi que a gente reagiu, por exemplo, essa do que eu digo, por que eu contei para ela o que eu disse para um ex-namorado? Porque ali eu estava com 15 para 16 anos, sabendo me impor, sabendo ter uma atitude madura apesar da idade. Porque o Samuel tem 16 anos, mas quando ele tiver 25, ele vai estar muito mais amadurecido, vai estar com um enfrentamento diferente, não é? Eu não me sinto muito. Pois é. Vocês vão enfrentar mais a vida. Uma Quando ele coisa que tiver com eu 25, ele vai parecer um primo meu, que não é primo porque é filho do irmão do marido da minha tia, mas o marido da minha tia criou como se fosse filho dele. então é pai. E o marido da minha tia é muito da família, então é como se ele fosse primo. Então é primo. Então por que eu pareci com ele? Porque você parece já na cidade, quando você fizer 25, que é próximo da idade dele, você vai parecer ele. Oxi! Mas como você fez? Só que eu te aviso um negócio. Ah. Ele tem muito pouco cabelo. Meu Deus. Mas na cidade. Tá vendo o futuro. Mas na cidade ele tinha mais ou menos essa quantidade de cabelo. Já que você estudou biologia, você poderia ter visto que na biologia, geralmente perda de cabelo é hereditária. Então é hereditária. Aí você tinha que ver o pai, é genética. Então assim, você teria que ver como é o pai, e mesmo que sejam os avós, nem sempre, porque tem um lado também da mulher. A minha família tem cabelo demais. Nossa. Mas agora eu posso falar, porque até agora a gente ainda tá no tópico da cidade. Não, mas eu ia falar outra coisa. Não fale outra coisa. Eles nem até sabem. Outra coisa, as aulas vão voltar, né? E com o tempo que as aulas vão voltar, eu vou tentar um negócio. Eu falei, né, que eu ia chamar uma amiga pra cá, só que ela já sabe de algumas coisas. Por exemplo, Ela já sabe que eu gosto dela. certo. Romance. E aí, Até o futuro, já. tá bem encaminhado mesmo para dar certo. Certo. Tá bem encaminhado. E é só isso que eu queria falar mesmo. Não tem nada a ver com nada, só queria falar isso. Eita, Gente, é o seguinte. fazer um livro. Vamos ter E ontem foi aniversário dela. E eu recebi o primeiro pedaço. Foi um passo. Tem um passo muito forte, tá dando certo. Foi um passo pra é a mãe do pai. É a mãe do pai. Só se Nossa, você gente, isso quiser. aqui é pra dar um primeiro pedaço. Se você quiser. Eu digo o nome dela e eu digo também que a mãe dela, eu digo também o nome dela e eu digo que a mãe dela já sabe que eu gosto dela. A mãe dela disse que gostou que eu tivesse atitude de contar pra ela. Tá bom. Mas ela, o nome dela é Rebeca. Ela tem quantos anos? Ela é um ano mais nova que eu, porém ela tem a minha idade agora porque eu faço aniversário mais pra frente. Ela tem 14, aí ela não chega um ano todo, porque você só vai fazer 15 de outubro, né? Tá certo. Vamos orar pela Rebeca. Hoje tem a ceia, nós sabemos. Querem falar alguma coisa? Obrigada. E aí? Eu ia falar uma coisa, sabe? Hoje,
saio numa das melhores qualificações. Mas eu aprendia muito, assim. Aí eu comecei a ficar mais inspirada e consegui ganhar várias lutas. Aí, Boa, esse luta de judô? Ele ajudou. vamos ter que lutar um dia desses. Só que o único problema é que eu luto contra o meu professor. Só que ele não luta, tipo assim, sério. Ele fala assim, ó. Tu, na minha categoria, ele fala assim, tu tem mais força do que eles. Então, o problema é que tu não deveria estar aqui, só que tu não tem idade pra ir pra outra categoria. Então, Judô é quando você bota as costas no chão. Pô, eu já competi no judô, acredito. Minha escola achou que eu fazia judô e via jiu-jitsu, eu deixo de competir. O judô tem que deixar a pessoa imobilizada só que de costas, porque se ela ficar reta, ela consegue te virar. Mas como é que ganha? Ou você, Ganha, Você você tem que ficar. se você pegar Ippon, né? É, Se você derrubar ele nas costas, muito bonito, vamos dizer assim, né? Você ganha Ippon. Mas aí depois você derrubar de um jeito. Ippon é tipo um ponto, é o primeiro a ganhar um ponto. Se você derrubar de um jeito meio brega, você ganha meio ponto. Eu esqueci o nome do negócio. Aí o outro jeito de ganhar é se você deixar ele no chão, com as costas no chão, por 30 segundos. Que foi o que eu fiz. Que eu não tinha estratégia nenhuma. vai, Ele já vai. deita em cima do cara e É, vou nada, meu filho, tu tem quantos anos? Mas tu não é mais Vamos fácil orar, da vamos categoria. orar. Que Você tava uns 20 categorias acima. Ele é quase um idoso, mas Vamos orar, as mãos dadas aqui. Agradecer a Deus porque nós tivemos 3 ilustres visitas muito boas, sabe, Tia Kelly? Pai, só temos a te agradecer pela vida da Nicole e da do Samuel, que abrilhantaram o nosso culto. Pai, muito obrigado pela vida deles. Senhor, que a cada dia mais eles possam ser usados por Ti. Ajuda, Senhor, a Hannah a ser a cada momento, a cada instante uma serva fiel a Ti. Abençoa Sara, abençoa Rayane, abençoa o Raí, abençoa o Mino, que eles sejam manifestados o Teu poder através da vida deles, que seja manifestado, que Nicole e Samuel façam toda a diferença onde estiverem. Nós cremos em Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Rebeca, que ela possa sentir a Tua presença nesse momento e que ela possa Te aceitar como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sara, Só que eu acho que ela- tentar ficar perto de Tá. Ti. Gente, Posso falar? olha aqui. Ela vem A pra Sara ficava Eu acho que tem. assim. Ó, O que posso tá falar? fazendo? Posso falar? Eu Posso só falar? tava assim na oração. Muito provavelmente eu acho que ela já aceitou, porque ela é crente faz até. Ah, tá. Ele não contou. Ele contou depois. Não contou. Vamos